Olá a todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Lucas e oficialmente estamos começando este podcast. Iremos hoje problematizar e conversar sobre o cenário do racismo no Brasil e os fatores que o compõem. Para me acompanhar nessa conversa, estão aqui comigo meus colegas Aloísio, Gabriel Sol e Emile Tel. Bom, pessoal, desde o início dos protestos originados nos Estados Unidos pelo revoltante assassinato de George Floyd, a luta antirracista está sendo mais repercutida na mídia e, por consequência disso, outros casos de injúrias raciais estão recebendo mais visibilidade e gerando um grande movimento nas redes sociais. Temos como, por exemplo, agora, o caso mais recente, até a data dessa gravação, o caso do entregador Matheus, que sofreu por um ataque racista, com várias ofensas, enquanto realizava uma entrega em um condomínio fechado em São Paulo. E acho importante, para iniciar essa conversa, comentar a manifestação do presidente sobre o caso, que em seu texto presta apoio ao Matheus e diz que essa situação é inaceitável porque a miscigenação é a marca do Brasil. Só que essa afirmação dele esquece que essa miscigenação surge como uma política de embranquecimento da população e é usada até hoje para negar a existência do racismo no Brasil. Pois para muitos, por existir essa miscigenação, cria-se a ideia de um mito, de uma democracia racial que vivemos, onde a cor da pele ou a nossa raça não faz a mínima diferença na sociedade, o que é algo falso, assim. Acho que o Sol pode aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, para a gente entender como é que é, ocorreu essa fala no contexto, a gente tem que entender o que é o mito da democracia racial, né? Então, nada mais é do que uma compreensão das relações sociais do Brasil como se as raças não existissem, ou como se não houvesse preconceito racial na sociedade por causa do histórico de miscigenação da nossa população, que não foi, digamos assim, natural, saudável, muitos casos de estupro, né? E a gente tem que entender onde como que esse mito surge, né? Então, no ponto de vista do direito, ele surge quando há uma ordem minimamente livre ou minimamente igualitária, entre aspas, né? Que no caso do Brasil foi proporcionado pela abolição da escravatura e a proclamação da República, o que seria diferente dos contextos norte-americanos, né? E sul-africanos também, onde houveram bloqueios legalizados, legais, como o Jim Crown e o Apartheid. Tem uma frase do sociólogo brasileiro Florestan Fernandes, que eu acho que é muito importante, que dá para entender essa diferença, né? Ele fala assim: tal mito não possuiria sentido na sociedade escravocrata e senhorial. Que desigualdade poderia haver entre o senhor, o escravo e o liberto? Então isso só conclui que esse mito só é possível numa sociedade que não tem leis fazendo essa separação, divergência, né? Como consequência disso, a gente tem, que nem a gente falado, a crença de que não existem raças no Brasil, né? Por causa da miscigenação e tal. E no lugar da raça se colocaria uma classificação baseada na cor. Só que essa cor ela não teria implicações políticas, sociais, econômicas. Então não teria nada a ver se onde você mora, várias pessoas morrem por causa da polícia, ou se tua família é pobre, ou se você não consegue entrar na universidade, tá ligado? É isso que defende o mito da democracia racial, né? E uma coisa importante também é que, com essa concepção de inexistência de raças, quando você quer trabalhar com o conceito de raças para resolver esse problema, para abrir uma discussão, você é taxado como racista, tá ligado? Porque, de acordo com esse conceito, racista é o que separa e não o que inibe a humanidade dos outros. Então, com isso, tem é um projeto para você não falar sobre o racismo e fingir que não existe, tá ligado? Se não falar do racismo, ele não vai existir. Pois é. A É tipo, se ideia eu de não falar que das minhas contas que eu tenho que pagar, elas não vão existir. a ideia de que ignorando o problema é a solução, né? Não acho que o É, enfrentamento direto vai ser resolvido. Não, e como as pessoas negam a situação, quando os casos são escancarados na mídia, elas acabam discursando que é casos isolados, que são pessoas únicas que estão fazendo isso, e não que é um sistema, um padrão dentro da nossa sociedade. Mas o Luiz trouxe para nós
alguns dados aqui que demonstram exatamente isso que a gente vem falando, que o racismo é uma enraizada no nosso país e não é só algum caso ou outro, é algo bem evidente. Eu, juntamente com a Ana Vitória, nós fizemos algumas pesquisas e tudo mais, tivemos várias possibilidades de trazer vários dados, mas especificamente preferimos o do Fórum Brasileiro de Segurança. É basicamente o Judiciário Executivo Brasileiro, com todos os dados que foram fornecidos através das delegacias, batalhões e outros dados mais, fora aqueles que não chegaram, que não foram registrados, que não chegaram à nossa informação, nada mais. Então, o Fórum Brasileiro de Segurança, anualmente, ele faz o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é basicamente pegar todos os dados daquele ano e juntar para apresentar aonde que estão os problemas da sociedade brasileira. Eu vou usar aqui especificamente o de 2019, que foi publicado no dia 26 de junho de 2019. E em relação ao racismo, então vou falar aqui sobre 4 tópicos, basicamente, mortes, ou que eu considero como homicídio decorrente de intervenções policiais, feminicídios, violência doméstica e estupros relacionados à população negra. Em relação à morte decorrente de intervenções policiais no ano de 2018, foram 6.220 vítimas. E relacionado à população negra, desse total de mortes, foram 75,4% negro. E desse total também foram 77,9% entre 15 e 29 anos. Então, para compreender melhor isso aí, lá na favela, aquele jovem negro, sempre ele que estará marcado. Pode ver que o papel da polícia é tão, entre aspas, importante, que agora mesmo, semana passada, foi publicado os dados do estudo Operações Policiais e Ocorrências Criminais por um debate público qualificado. E mostra que com a proibição das operações policiais nas favelas, por conta da pandemia do coronavírus, registrou uma queda de 70% no número de mortes decorrentes dessas incursões, né? Da polícia na favela, tá ligado? Isso é uma prova básica, Sol, de que são mais jovens vivos, são mais crianças como a Agatha, o Matheus, que permanecem vivos e que se não fosse pela atuação de uma parte do Estado, no caso judiciário, esses jovens estariam mortos agora, 70%, que seriam somente mais estatísticas de morte. Em relação a feminicídio, no ano de 2018 foram 1.206 vítimas de feminicídio. Desse total, 61% foram negras. A maior parte mulheres negras, fora a outra porcentagem de mulheres amarelas, indígenas e brancas. E desse total, como a maioria foram negras, eu quero destacar aqui algo muito importante, pessoal. 70,7% tinham no máximo ensino fundamental. A falta do Estado, a falta de política pública, a falta da educação garantida pela Constituição para que a população negra, principalmente a mulher negra, tenha condição de ser uma pessoa livre com estudo, escolher sua própria vida, ter sua própria liberdade, mas pela falta do Estado, elas ficam na mão, na mercê dessas vidas. E em relação à violência doméstica, no ano de 2018 foram 263.067 casos de lesão corporal dolosa, quer dizer, um registro de violência a cada 2 minutos. Por último, em relação aos dados dos estupros no Brasil, no ano de 2018 foram 66.041 registros de estupro. Historicamente, foi o maior já registrado. Em relação à população negra, foram, desse total desses registros, 66.041, 50,% foram para a população negra e 48,5% para a branca. Desse total, são 4 meninas de até 13 anos estupradas por hora, porque 53,8% tinham até 13 anos. Quer dizer, aquilo que acontecia lá na época da escravidão, aquele abuso sexual contra a menina negra, contra a mulher negra, infelizmente, continua vivo, alto e forte ainda na nossa sociedade. Infelizmente, vivemos uma sociedade onde normalizam-se muito fácil todos esses números cruéis de mortalidade e de agressão. Podemos observar muito bem isso no atual momento de pandemia que estamos passando,
onde beiramos já os 100 mil mortos, temos mais de 1.000 mortos por dia e as pessoas estão querendo voltar às suas vidas como se nada fosse nada. E apenas ignoram esse fato como é feito já há décadas e como um projeto dentro das periferias. A quantidade de mortes de jovens que moram na periferia e são assassinados pelo próprio Estado são ignorados. Apenas um número que acaba não tendo a mídia e não tendo essa importância. Queria adicionar que tu falou dessa questão do Covid, né, na periferia. E quando esse vírus começou a chegar, a emplacar aqui no Brasil, os especialistas falavam que se continuassem na população de classe média, tudo bem. Agora, se adentrasse as periferias, os locais precários, não tinha como saber a dimensão disso, porque a classe média tem cada um fica num cômodo, e o povo negro da periferia que fica 6 pessoas no mesmo cômodo. Como é que a gente vai lidar com uma questão dessas? E hoje quem mais morre são os negros também. Vale ressaltar isso. Tem até uma pesquisa nos Estados Unidos que mostrou que a polícia, eu não me lembro de qual cidade, pediu que os negros usassem máscaras mesmo, aquelas profissionais, e não bandanas, porque poderiam ser confundidos com bandidos. Só para lembrar um pouco do impacto desse vírus que a gente está vivendo agora na população negra. Realmente isso é algo que marca, né? É o que o poeta, escritor Emicida, quando teve no Roda Viva, chamou de uma política. Até antes, nos vídeos dele, já tinha falado sobre a questão das manifestações durante a pandemia. Ele chamou que era uma necropolítica, que é onde o Estado mata e pouco está se importando com as pessoas que estão morrendo. Então, e isso é mais como um projeto do que uma consequência. E quando a gente fala dessas questões de racismo e alguns acontecimentos, sempre vem aquele questionamento e aquela questão de falar, é um caso à parte. E é o que o escritor Silva Almeida fala sobre a questão de que o racismo não é algo apenas individual, não é só uma instituição, e é uma estrutura enraizada na nossa sociedade, né? Se a Emily quiser explicar um pouquinho melhor dessa fala, desse conceito para o pessoal. Então, para a gente poder entender um pouco como ocorre esses dados, essas notificações que o Aloysio nos proporcionou com a fala dele, o Silvio Almeida disse que existe 3 principais tipos de racismo que, com eles, a gente consegue entender a sociedade que a gente vive, a sociedade brasileira. E eles são o individual, o institucional e o estrutural. O racismo individual seria esses que vocês citaram, as pessoas que defendem o racismo individual, elas acreditam que existe apenas casos isolados. Esse seria aquele racismo visível, que a gente vê no dia a dia, como aconteceu hoje mesmo do entregador Matheus, que o Lucas nos falou. A gente não pode considerar toda pessoa, todo homem branco de classe média vai ser racista. Isso é o que vai dizer o individual. Não pode considerar todo policial vai ser racista. E o institucional, ele vai pregar que o racismo ele é o resultado de um funcionamento das instituições que atuam conferindo privilégios ou vantagens de uma forma direta ou indireta, com base na raça. E é muito importante frisar que essas instituições elas mantêm a ordem social, de uma forma que vão interferir nas nossas decisões, nos sentimentos e até nas nossas preferências. Porque essas instituições que mantêm a ordem, elas têm um poder. O racismo nada mais é do que uma forma de poder, uma forma de dominação social e econômica. E um bom exemplo disso seria aquele comercial típico de cerveja, onde uma mulher de biquíni, geralmente morena ou negra, vai servir um homem na praia. Esse comercial foi produzido por uma instituição de marketing, uma questão econômica, e ela não só vai nos trazer aquele estereótipo da mulher negra como um corpo violável, um corpo fácil. É exatamente esse estereótipo que vai nos levar aos dados, um maior número de estupros são em mulheres negras, como também essa questão machista que está na nossa sociedade. É esse racismo que vai manter os negros presos nas favelas e nas comunidades precárias, sendo esses sujeitos a pressões de exploradores capitalistas, econômicos, até porque, como eu disse, o racismo é uma forma de dominação. É esse racismo também que vai impedir com que negros cheguem a certos locais, como shoppings na Zona Sul. E, por fim, o Silvio Almeida diz que existe o racismo estrutural, que ele vai nos dizer que o racismo nada mais é do que algo já vigente na nossa sociedade, sendo uma decorrência de uma estrutura social, de modo que torne normal com que as relações se constituem, as relações essas políticas, econômicas e jurídicas.
e até mesmo familiares. Então, direto ou indiretamente, grupos étnicos vão se sobressair sobre outros, por causa de um processo histórico e político implementado nos primórdios da nossa sociedade. O racismo, então, muitas vezes ele é apenas reproduzido e não produzido. E é exatamente por causa dessa estrutura de dominação vigente que não existe negros racistas. É impossível, porque eles não têm nada a ganhar com isso. Eles apenas reproduzem ações de que já estão inertes na cultura deles. Porque tudo que eles vão produzir vai vir contra eles. Eles não têm nada a ganhar com isso. É exatamente isso. Então é cada vez mais assim, importante que essa luta antirracista ganhe cada vez mais voz. E autores como Silvio Almeida, como o Munanga, que foi o autor do texto base, um dos textos base para o nosso podcast, entre outros, que ganham voz cada vez mais, porque esse tema não sai de pauta porque é uma prioridade, ainda mais em nosso país, onde os números são cada vez mais alarmantes. Agradeço a todos que nos ouviram até aqui. Espero que essa introdução, esse panorama do racismo no nosso país tenha sido bem frutífera para vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima.